De vez em quando, os desenhos animados acabam sofrendo alguns cortes que acabam tirando o sentido das cenas. Isso acaba acontecendo porque, por algum motivo, as empresas por trás deles acreditam que eles não estão adequados para ser exibidos ao público. E isso me deixa meio desconfiado, porque muitas das vezes as censuras são bem idiotas. Então no vídeo de hoje eu resolvi separar para vocês as piores censuras nos desenhos animados para vocês terem uma noção melhor de como elas são. Então se liga que meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então já aperta no gostei e bora pro vídeo. Para começar com a nossa lista de censuras e cortes que aconteceram nos desenhos animados, o Pica-Pau de 1941. Essa é a primeira versão do desenho e uma das mais famosas por conter muita coisa doida, porque ela é a grande versão do Pica-Pau Biruta, e algumas coisas acabaram sendo cortadas e como consequência sendo censuradas, como por exemplo no primeiro episódio do desenho que se chama Knock Knock. Nesse episódio, na versão brasileira, o episódio acaba de uma maneira estranha, porque ele simplesmente acaba do nada, quando o Andy Panda consegue jogar sal no rabo do Pica-Pau. Funcionou! Não é que ele me pegou? Mas na versão original do episódio, ele não acaba dessa forma. Ele acaba quando dois Pica-Pau que trabalham no hospício vêm buscar ele falando que ele é doido. E provavelmente isso foi censurado porque as pessoas achariam que depois disso o Pica-Pau só teria alucinações e não estaria nos seus dias normais. Confidentially, this guy's crazy. Yeah? Yeah, he's nuts. Outra censura que aconteceu no Pica-Pau, que foi meio estranha, acontece no episódio Operação Serragem. E nela, o Pica-Pau e o Zé Curubu estão trabalhando de boa juntos, até que eles acabam censurando uma cena que era bem interessante, onde o Zé Curubu acabou sendo serrado no meio. Ele literalmente é seguido por uma serra gigante, e foi assim até que ele foi serrado no meio, só que isso foi censurado, porque de alguma forma aquilo consegue deixar as pessoas estranhas, porque ver o Zé Curubu cortado no meio e não aparece nada dentro dele, ele é praticamente oco, isso é muito estranho. Em um incrível mundo de Gumball, nós fomos apresentados a várias censuras que passaram desapercebidas por algumas pessoas, porque elas foram muito bem feitas e não dá para perceber enquanto assiste, a não ser que você pare para analisar as situações. Como por exemplo, isso aconteceu no episódio A Pegadinha, onde o Gumball acaba vomitando o cereal na cara do Darwin, depois que o Ricardo coloca sal nele, e aquilo foi nojento e bem compreensível para terem censurado, para falar a verdade. Porque imagina você tá almoçando, assistindo o desenho e olha essa cena. Isso seria um tanto quanto estranho e deixaria você com a vontade de vomitar também. Então é compreensível que tenha sido censurada. Já no episódio O Piquenique, quando o Gumball e o Darwin entram na Floresta da Morte, eles encontram dois esquilos que parecem ser tranquilos, parecem tranquilinhos de boa, mas eles estavam na Floresta da Morte. E essa cena foi censurada porque os dois esquilos acabam falando que o Gumball e o Darwin não iriam sobreviver. Então o que eles iriam fazer? Comer o corpo dos dois. Isso foi bem estranho, mesmo para dois esquilinhos bizarros no meio de uma floresta. Olá, esquilinhos! Apenas um Show foi um dos desenhos mais censurados da Cartoon Network e tem algumas censuras que dá pra aceitar, mas tem outras que não faz sentido serem usadas, como por exemplo, no primeiro episódio do desenho que se chama A Força. Esse episódio é muito famoso por conter a incrível força. Na hora que o Rigby vai mostrar no seu flashback como ele conseguiu o teclado dele, foi censurado, porque ele roubou o teclado do mago que correu no arbusto para fazer suas necessidades humanas. Ainda em Apenas um Show,
Tem mais uma censura que eu achei que iria ficar bem da hora se não fosse usada. E acontece no episódio Restaurante Chique. Aquele garçom que acha que apenas pessoas finas têm que comer ali, acaba morrendo, literalmente no final do episódio. Ele caiu da janela e morreu em cima do carro. Mas isso acabou sendo censurado e muitas pessoas provavelmente não sabem que aquele garçom morreu. Na minha opinião, era bem melhor sem a censura e que todas as pessoas soubessem o lugar daquele personagem que era muito chato. Tom e Jerry clássico. Esse desenho sofreu várias censuras porque na maioria das vezes os personagens acabavam sendo retratados como pessoas negras, e isso era extremamente errado, pois eles estavam praticamente cometendo racismo ali. Uma censura muito bem aplicada sobre o desenho aconteceu no episódio Inconveniência, onde um carro passa por eles na rua e acaba jogando lama neles. Na versão original, eles acabam sendo retratados como pessoas negras depois de jogar a lama neles. Isso é bem errado, tá falando que as pessoas negras têm que ficar ali naquele lugar? Não é certo. Já na censura, eles arrumaram isso fazendo os personagens ficarem sujos de lama, que era a realidade, não aquilo que eles tinham feito da primeira vez, e aquilo foi muito errado. A censura arrumou pela primeira vez, arrumou o erro de um desenho. Em Hora de Aventura, que é o desenho mais censurado da Cartoon Network, aconteceu uma censura no episódio Mais Outras 5 Historinhas, onde o Conde Lemon Grab acaba comendo outro conde. Isso foi simplesmente bizarro. Outra censura acontece no episódio Péssima Hora. Esse é um episódio que mostra várias coisas inadequadas para crianças, como bebidas e palavrões. Só que tem uma cena em especial que acabou sendo censurada, e isso acontece quando a Caroço acaba ficando bêbada e bolada com a Jujuba tudo junto. E aí ela sai chamando a Jujuba de piranha enquanto fica totalmente desequilibrada. Bom, e agora pra finalizar, uma coisa muito inusitada aconteceu com o desenho do Sonic X, que é um dos melhores desenhos de todos os tempos do Sonic. Provavelmente muitos de vocês são fãs da Rouge e ficariam muito tristes se algo acontecesse com ela. Pois bem, aplicaram uma censura nela que, ao meu ver, foi muito mal feita e desnecessária. Eles simplesmente tiraram os peitos da personagem. Isso deve ter sido pensado por uma pessoa muito sem coração. Então pessoal, vocês já tinham visto essas censuras antes? Deixa aí nos comentários qual delas você já viu. Bom, então obrigado por assistir e até a próxima!